Turma, a gente tem conversado sobre conflitos no lar. Eu vou pedir, Sérgio, ligar aquele ventilador para nós aí, por favor, que já começa a dar aula. Só que nem o Lulu Santos tocando guitarra, começa a chover aqui sozinho. Aê, Sérgio, hein? Sobe na viga, Sérgio, sobe na viga. Isso, testa aí, vê se cai o prédio. Nós começamos a conversar sobre conflitos no lar faz 2 semanas comigo e já temos conversado sobre isso com o Daniel há alguns meses. E nós lidamos com 3 analogias, lidamos com 2 até o momento. A primeira analogia foi a analogia da cruz de Cristo. E vimos que o lar é o ambiente em que nós mais temos a oportunidade de Deus trabalhar conosco nas dificuldades através do carregar a própria cruz. E vimos também que o lar, por outro lado, é um ambiente em que mais a gente também experimenta os benefícios da cruz de Cristo, como o perdão, a alegria, a comunhão, a intimidade. Então, é uma cruz pesada manifesta no lar, que é a nossa cruz e a cruz de Cristo que nos dá alívio. Semana passada conversamos sobre os 2 principais problemas que acontecem nos conflitos do lar, que tem que ver com a segunda analogia, e os problemas são a ignorância. As pessoas não conhecem os princípios bíblicos, são pessoas que sequer entraram na parábola das 2 casas. E o segundo problema é a falta de prática de princípios bíblicos. Então, quando alguém às vezes está em conflito é porque não conhece, ou se conhece, não pratica. E eu quero trabalhar com vocês hoje a última analogia para os conflitos no lar. Então eu vou pedir que você pegue um papel, um pedaço de papel, ou o seu celular, algum lugar que você possa anotar, e você vai fazer um exercício aí, que é para você, depois você mostra para o seu cônjuge, para a pessoa que você convive. Então você vai colocar o seguinte aí na sua, eu quero que você escreva, mas seja assim, coloca para valer, escreve aí o que eu vou te falar e você vai, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Qual é aquele ponto que você vai escrever aí? Você vai escrever para você que se no seu lar ou no relacionamento mais conflituoso que você tem, qual é aquele ponto que se acontecesse, você seria feliz? Coloca aí que se, olha, eu sou feliz no meu casamento quando meu marido, fala do outro, não fala de você, fala, se o outro melhorasse assim, mas seja genial, fala o que você quer, fala, põe aí, se o outro mudar nessa área, eu vou ser feliz, tudo bem aí, Sérgio? Tá dando? Isso, então tá bom. Então o Sérgio seria feliz se não tivesse microfonia, por exemplo, no lar, não? Coloca aí nos seus relacionamentos, pode ser no lar, se você é casado, se você não é, projeta se você ou esteja casado ou algum outro tipo de relacionamento, o que se mudasse ou melhorasse, você fala, cara, aí eu tava bom, aí tava em paz. É isso que eu quero, é isso que me faria um homem feliz, uma mulher feliz. Coloca aí, pode colocar, a igreja não vai ver, pode colocar até aquelas áreas, pode colocar aí, já a gente retoma aqui, anota aí, pode ser no celular, anota no lugar que você vai ver, anota. Enquanto isso eu dobro minha manga aqui. Você estava com toque, né, André, de ver minha manga, assim, meia manga dobrada e outra... Anota aí, o que te faz feliz? Muda o cônjuge agora, aproveita, muda ele, vai. Faz aquilo que você mais quer, vai. No outro, não em você, no outro. Eu seria mais feliz, Coloca lá para mim esse slide, Sérgio. Chama um exercício final. O Jeff chegou com o tambor ali, olha lá. Chama um exercício inicial. Eu falei final, é inicial. O que você mudaria no seu cônjuge que te faria feliz? Achou aí, Sérgio?
gente, tá? Serjão, pus no pior lugar aqui, querido. Tá aqui. Você segura pra mim? Você pode ser meu boletim segurador, por favor? Fez aí? Colocou aí? Achou, Serjão? Lá de 20, 50, 30. É antes da foto da analogia dos filhos mimados. Eu dei spoiler aqui. Falaram, você tá bom? Oi, tudo bem? Ó, pensa o que no seu casamento, se mudasse na Joyce ou a Joyce fizesse, te faria um homem realizado, feliz. E anota, depois vocês conversam. Já se voltou. Muda o outro, é agora, é a chance da sua... Muda mesmo, vai lá, faz, sem dó. Coloca aí, vai. Vocês já me conhecem, né? Os caras da igreja já me conhecem, vocês estão tudo olhando, vocês já me conhecem. Já sabem que vai vir pancada aí, já sabem. Sabe? Laerte, pilotão e tal. Chegamos no slide aí? Desculpa, eu tentei numerar, mas não veio numerar, tá bom? Turma, nós vamos começar a conversar sobre a terceira analogia hoje, a analogia dos filhos mimados. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não é uma aula sobre filhos hoje, tá? Embora a analogia indique filhos mimados, isso poderá te ajudar no futuro, ok? Com filhos mimados também. Continua com o barulho aí, Sérgio? Sinto não? Então é meu ouvido, né? É minha cabeça com ruídos. Olha lá a fotinho dos filhos mimados, joga pra gente, Sérgio, joga lá. A analogia dos filhos mimados. E para essa analogia, eu me lembrei de uma propaganda de muitos anos atrás. Sérgio, está conectado à internet aí? Você está? Conecta para nós aí. Eu vou falando aqui, já sei. Quando você conectar, você me fala. Eu me lembrei de uma propaganda do supermercado, muito interessante, muito engraçado. É uma propaganda de sustagem, é isso? Acho que é de sustagem kids, não é? Sustagem é um complemento para molecada, tipo, coloca no leite. Já tomou sustagem? Tomou, Maurício? Nunca tomou sustagem? Você é fortinho assim, natural, é isso? Nossa, né? Conseguimos aí, Sérgio? Então tá bom. Então eu vou contar a propaganda para vocês. Depois eu mando pelo link da igreja lá. A propaganda é assim, tá um moleque no supermercado e ele diz assim, mãe, compra brócolis. E a mãe diz assim, não, filho. Eu quero brócolis, eu quero brócolis. Começa a fazer no carrinho, eu quero brócolis. E aí se joga no chão, eu quero brócolis. Já viu essa? Não? Já viu? Lembra disso? Oi? Aí a propaganda diz assim, esse filho provavelmente não existe. Mas existe sustagem kids, não sei o que lá, não? Brócolis é bom ou é ruim? Fala pra mim. Para saúde. Vamos deixar bem estabelecido. Brócolis é bom ou é ruim para a saúde, Laerte? Excelente. Qual que é o problema de uma propaganda em que o moleque quer e se joga no chão e bate no carrinho e joga as coisas na mãe? Qual que é o problema dessa questão do moleque que quer brócolis? Qual que é o problema? Oi? Malcriação. O problema dessa malcriação, Simone, não é o brócolis. Brócolis é bom. O problema é que ele quer algo bom, mas ele quer demais. Ele exige. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Exigências no casamento, mesmo de coisas boas, mas que causam grandes conflitos. Vamos trabalhar um pouquinho sobre questões aqui de conflitos no casamento. A Bíblia vai falar especificamente de várias causas de conflitos. Oi? Eu quero, põe para nós. Conseguiu aí, Sérgio?
O som que vai estar meio prejudicado, mas o Felipe vai fazer a sonoplastia. Vai lá. Eu quero brócolis, mamãe, eu quero. Ai, 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 eu quero. Tem que sair da apresentação, viu, Sérgio? Isso. Ah, então tá bom. Eu vou seguindo aqui, você me fala aí. Quando tiver no jeito, você me fala. Turma, quando a gente fala de conflitos, existem questões específicas que a Bíblia trata que causam conflitos. Por exemplo, o camarada entorna o caldo. Já tivemos caso aqui na igreja de pessoas com graves problemas de alcoolismo, membro da igreja. Ok? Dizemos quem é? Não interessa, não está mais aqui entre nós, né? Mas já tivemos. O que acontece? Provérbios 21. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Vinho e bebida fermentada aqui, essa é a ideia. Tem alguns aqui, provavelmente ou possivelmente, que vieram de lares em que os pais são alcoólatras. É um lar conflituoso. A amargura é outro elemento que causa brigas. Melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. A ganância é um problema. Provérbios 28, 25, o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. O cara quer mais, ele quer mais dinheiro, enfim, vai trazer conflitos. A ira, obviamente, é uma causa de conflitos. Provérbios 29, 22, o homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. Isso são causas específicas, pontuais, que a gente consegue trabalhar, eventualmente, em um e outro, na questão dos conflitos. Mas essas causas que são características de um ou de outro no casamento, ou pecados de um de outro, nem sempre são tão comuns, ou não estão na raiz de todos os conflitos. Porque além dessas questões mais individuais, que uma família ou outra pode ter, há uma questão que está por trás praticamente de todos os conflitos que eu e você temos no nosso lar, ou com qualquer pessoa, com os nossos filhos e tudo mais, que é o que nós chamaríamos na ideia aqui de desejos dominadores, ou é traduzido na escritura como, sabe a palavra concupiscência? É essa palavrinha aqui de desejo, de paixões do coração. Isso vem de uma palavrinha grega. Joga para mim, por favor, Sérgio, uns 2 slides para frente. Eu sei que você está trabalhando no vídeo ainda aí, né? Mas a questão da palavra epitomia. Joga uns 2 slides para frente, Sérgio, por gentileza. Isso, sei, querido, tranquilo. O próximo slide, por favor. Mais um é o outro. Esses são os textos que eu citei para vocês. O próximo slide agora, pode ir até o fim, por favor. E o próximo slide, por gentileza, até o fim. Isso. Eu quero lidar com vocês com essa palavrinha grega. A palavra epitomia. Epitomia é uma palavra que ela aparece muitas vezes no Novo Testamento. E ela é traduzida em algumas das vezes por paixões desenfreadas, por desejos dominadores, mas ela é uma palavra grega que normalmente pode ter um sentido negativo, que é o normal dela, mas ela eventualmente é usada num sentido positivo. Por exemplo, Jesus usa essa palavra dizendo lá em Mateus capítulo 26, quando vai ter a última ceia, ele diz, eu desejei muito tomar essa ceia com vocês. Ele usa essa palavra. Então, não necessariamente é uma palavra pecaminosa, mas depois dos autores bíblicos posteriores, Paulo, Lucas, por exemplo, Pedro, Tiago, eles vão usar essa palavrinha, epitomia, normalmente num sentido negativo. Olha, ela no sentido neutro, item 2 ali, é ter um desejo, anelar por, mas olha o item 3, cobiçar, ansiar, desejar demais, estar dominado por algum desejo, e é usada especialmente no 3A ali, aqueles que querem coisas proibidas também.
E um texto muito interessante que tem sido, que eu tenho pensado a partir de um conselho de um irmão mais velho, é o texto que vai lidar com essa palavra no livro de Tiago, capítulo 4. Abra comigo, Tiago, capítulo 4. Abra comigo, Tiago, capítulo 4. Eu quero lidar com... Vocês permitem eu fazer uma leitura um pouco mais prolongada aqui? Permite? Pode ler a Bíblia na IBD? Pode? Vocês deixam? Deixa eu ler. É? Então tá bom. Só porque vocês deixaram, a gente vai ler a Bíblia aqui hoje. Então tá bom. Se vocês não deixassem, eu não ia ler aqui. Tiago 3. Abre comigo Tiago 3. Eu vou chegar no 4 já. Tiago 3 começa dizendo: não sejam muitos de vocês mestres, pois nós que ensinamos seremos julgados com mais rigor. E ele começa a falar de algo muito importante, que eu e você eventualmente caímos. Eventualmente eu estou sendo bonzinho, que é a língua. Olha, é verdade que todos nós cometemos muitos erros, irmãos dizem amém, é verdade, né? Se pudéssemos, entretanto, controlar a língua, seríamos perfeitos. Os nossos erros, normalmente, eles vão desembocar, desculpa o trocadilho, na boca, né? Eles vão vir de várias áreas, mas é no falar que muitos dos nossos erros vão aparecer, especialmente nos relacionamentos. E ele vai falar que quem consegue dominar a língua, enfim, se torna perfeito e tudo mais. Fala que a língua fala que está cheio de coração. Numa outra linguagem vai dizer, da mesma versículo 12: pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Da mesma forma não se pode tirar água doce de uma fonte salgada, falando que um coração contaminado não consegue trazer uma língua boa. E aí ele começa a falar isso que eu quero trazer para vocês, versículo 13 em diante. Abre aí comigo. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente. Vocês querem que eu ache isso numa outra versão? Porque numa versão NVT ninguém tem, né? Alguém tem NVI aí para o tio aqui? Tem não? Me empresta a Bíblia, Aron. Você me empresta? Desculpa, troca comigo, querido. Tá? Se tem coisa anotada aí, pode anotar aqui, não tem problema. Essa Bíblia usa para anotação. Obrigado. Olha, tem português, a minha também. Então, versículo 13 de novo, olha o que ele diz. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem é? Que demonstre, por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que vem da sabedoria. Sabedoria, turma, é algo que precisa ser visto. E ela tem que ver com humildade e com a prática. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, olha aqui, ambição egoísta, começa a ter ideia de desejo aqui. Não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, é uma sabedoria, você querer ser egoísta. Tem muita gente egoísta que tem sucesso na vida. Mas esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Tá bom, é só terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Opa, pegou pesado, hein, Tiago? Demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Está começando a falar, começando a falar de conflitos aqui. Inveja, ambição, egoísta. Mas a sabedoria que vem do alto, que não é essa, ela é, antes de tudo, pura. Olha aí. Depois é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Você está vendo então os conflitos aqui? É de uma perspectiva egoísta que vai culminar numa sabedoria demoníaca. Crente, hoje o tema da igreja é diabo, hoje vai ser diabo no sermão, vai ser diabo na EBD no sermão, hoje é o diabo, sabedoria demoníaca. Os nossos conflitos vêm aqui, de um coração que quer, eu quero, ambição egoísta. O fruto da justiça semeia-se em paz
para os pacificadores. Eu estou falando para vocês, mas é por minha causa esse texto que eu estou falando aqui. E agora vem a palavrinha que eu trouxe para vocês, olha aqui no versículo 2, olha, vamos ler agora 4:1, segue aqui. Então de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tem guerra e contenda no seu casamento? Tem, não tem? E de onde vem então, nesse contexto? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ou dos prazeres, é o termo usado aqui? Vocês epitomiam, desejam, tem um desejo ardente por coisas e não as tem. Então eu quero, me dá brócolis, eu quero. Tem brócolis aí para nós? Então não quero brócolis mais, não é? Vocês cobiçam coisas, não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras e não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. E aí Tiago faz um resumo fofo do que ele pensa de gente assim. Olha lá, versículo 4: adúlteros! Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O Espírito está lá falando: o que vocês estão fazendo? Vocês são meus, estão brigando, estão usando a sabedoria do inferno. Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos. Olha o orgulho aqui nessas brigas, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Não era uma sabedoria demoníaca? Está falando para o crente aqui: resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E olha agora, o primeiro passo aqui: entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse é o texto aqui. Texto que diz que... Obrigado, Arão, troca comigo de novo. Obrigado. Texto que diz que... Isso, obrigadão. O texto que diz que a gente tem guerras porque a gente está com paixões e desejos, não, que a gente não tem, que não são supridos. Esse é o texto, contexto com os dois tipos de sabedoria, terrena e demoníaca. Está lá no texto ali para mim, Serjão. E ele menciona essa cobiça, o desejo de ter aquilo que eu não tenho. E o que era um desejo, às vezes até legítimo, se torna uma exigência no casamento. Cara, como a gente luta com isso? E como a gente exige do nosso cônjuge aquilo que a Bíblia trata às vezes como um simples desejo. Então, estou no slide que começa com: nossos conflitos são originados. Tranquilo. Nossos conflitos, turma, são originados nas imposições, nas exigências que nós colocamos sobre as costas dos nossos cônjuges. Você tem que fazer isso. Você tem que ser assim. E olha que interessante. Como na propaganda do brócolis, que depois vocês vão ver em casa, não são só os desejos ilegítimos que provocam conflitos no lar. Trouxe para vocês uma lista simples de desejos legítimos que são causas comuns de conflito. Por exemplo, amor. Você quer ser amado no seu casamento? Não quero. Não. Claro que quer, né? Casou, um dos motivos principais é esse, né? Quero ser amado. É errado desejar ser amado? O texto bíblico diz: não é bom que o homem esteja só. Não é errado desejar amor no casamento. Gentileza, eu quero ser bem tratado, eu quero ser bem tratada. É um desejo legítimo. A Bíblia, inclusive, ela orienta a gente a ser gentil, amável.
A palavra, uma das palavras usada em 1 Coríntios 13, o amor é bondoso, dá a ideia de um vinho suave. Aquele vinho que você bebe assim, cadê o gosto que está na cozinha? Você bebe, né? Aquele docinho, né? O Glaucio vai ver depois que o Glaucio, ele gosta de vinho doce, não? Intimidade, quer ter intimidade? Cara, intimidade no casamento é bom demais. Às vezes a gente perde intimidade, te deseja intimidade no casamento. Amizade no casamento é coisa boa. Sexo regular, com regularidade no casamento, puxa, cara, é bom, é certo. Compreensão, quero ser compreendido, os meus temores, o que está no meu coração. Eu quero ter boas conversas, né? Trocar informações, trocar experiências com meu cônjuge. Eu gosto tudo arrumadinho em casa, eu gosto de ficar arrumadinha, eu ficar arrumadinho, e tá tudo bem, tá tudo certinho, organizado, aquela casa que tira foto e tá tudo legal, sabe? Desejos legítimos, nada disso é errado. Há desejos ilegítimos também, inclusive na igreja. Por exemplo, práticas sexuais fora do casamento. Cara, hoje isso daí é terrível nas igrejas, não? O cara quer fazer coisas que, pelo amor de Deus, fora do casamento. O desejo por si só que é errado, é ilegítimo. Não importa se é um desejo fraco ou forte, normalmente é forte, não? Enriquecer. Pedro, pegou pesado. Enriquecer é errado? Abra comigo, 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 6, desculpa, não lembro o versículo de cabeça aqui. É lá pelo 18. Não pode querer enriquecer, Pedro? Versículo 9, eu falei 18, mas é o 9. Aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muito sofrimento. Quer ficar rico? Melhor mudar o objetivo de vida. Outros desejos. O uso de substâncias escravizadoras. Coloquei, não coloquei ilícitas. Eu coloquei escravizadoras. Se eu pudesse empinar mais uma pipa, né? Mais uma vez, né? Usar maconha, né? Só para a turma que não... práticas sexuais dentro do casamento que são humilhantes para o cônjuge. É um desejo ilícito, ok? Então há desejos que são lícitos, há desejos que são ilícitos, mas ambos, o ilícito só por existir já está errado, mas o problema não são normalmente os ilícitos. Os nossos, acontece às vezes, ok? Mas mesmo os desejos que são justos, muitas e muitas vezes, o problema está em que a gente é uma criança mimada. E fala, eu quero, e se o cônjuge não dá, sacode o carrinho, se joga no chão, bate pé e fala, eu quero. É quando nossos desejos se tornam exigências que aquela criança só apazigua o coração quando o pai dá o chocolate para ele no mercado, sabe? Eu quero. Tó a balinha aqui para você ficar quieto. Não é? Cara, isso é o casamento. Quando a gente coloca desejos no nível de exigência, o que nós estamos querendo é que nem a criança mimada apaziguar o nosso coração, suprindo o que eu quero. Turma, olha sua ficha aí.
Olha o que você escreveu aí, olha aí. Olhou? Você pôs um papel no celular aí? Está vendo aí? Você está olhando agora para aquilo que você escreveu. São esses desejos que estão aí que vão provocar os conflitos. São esses que você vai lutar para que não se tornem exigências. São esses que você vai ter que lutar para que, se o cônjuge não te der, você e eu vamos ter que amar do mesmo jeito, com o mesmo amor e gentileza, embora o cônjuge não dê. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Há um caso de que uma determinada pessoa contou e contou publicamente, então eu vou trazer para você. O camarada casou com uma moça crente na igreja. Casou, foram para a lua de mel, voltaram, então, 3 meses depois ele procurou o pastor e falou: pastor, me ajuda. Casei com minha esposa, são 3 lua de mel, 3 meses, mas ela não quer ter relacionamento sexual comigo. Uau, já pensou? Cara, pressupõe-se que no casamento uma só carne está lá. Eles conversaram, a coisa melhorou, depois aconteceu, mas numa frequência que aquele homem jamais imaginou que ele teria no casamento. Muito ruim. E ele chegou para esse pastor e disse o seguinte: pastor, eu aprendi que eu tenho que amar minha esposa, mesmo quando ela não supre desejos que são legítimos, e eu vou continuar. E isso é um casamento bíblico. Cara, Deus é soberano, ele não vai dar uma luta maior do que a gente pode ter. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso, tá? Que a esposa fez, pelo amor de Deus. Não faça isso, está errado. Ela deveria ser mais sensível a ele. Mas é bonito ver até... ele não se divorciou dela. Eu acho interessante que é muito isso, um desejo legítimo, uma obrigação bíblica até no casamento. E esse homem está disposto a amar a sua esposa e esperar Deus trabalhar nela no tempo certo. Olha, eu admiro esse homem. Um dia talvez chegue lá, não é? Mas o que gera conflito no casamento é quando a gente coloca mesmo desejos legítimos na posição de exigências. Essa é a analogia do filho mimado. Turma, por que essa analogia é importante? Ouça o que eu vou te falar aqui. O ponto é que o nosso bem maior não é o casamento. O casamento, a gente não depende de um bom casamento para ser realizado e feliz, porque nós deveríamos ter o nosso Deus como suficiente. A Bíblia vai dizer, próximo slide: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei meu Deus enquanto viver, seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor eu tenho alegria. Não é no casamento, claro que é bom ter alegria no casamento, mas a alegria do crente não depende nem do casamento, que às vezes é muito bom. Alegre-se no Senhor, diz o texto, Filipenses 4:4. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, mas aprendi o segredo de viver contente. O apóstolo solteiro está contente, em paz. Ele tem fartura às vezes. Opa, veio fartura no casamento agora. Opa, é lua de mel, é Monte Verde, né? E tem dia que é dureza, né? Que lua de mel, o quê? Que Monte Verde, né? Mas se a nossa contentação é no Senhor, deveria ser suficiente. Quando ela não é no Senhor, é um monte de criança mimada, exigindo do outro aquilo que ele gostaria de ter e não tem. Eu estou pregando para mim aqui, eu estou dando aula para mim, não? A Dani sabe, estou nem olhando muito para ela. E aí, alguém quer falar alguma coisa sobre conflitos no lar aqui?
É isso? É por aí? Causa conflito você querer ser amado, querer um bom relacionamento? É isso por aí. Tá bom? Quero terminar falando um pouquinho de recursos aqui que nós temos às vezes e não usamos. E essa parte para mim é muito importante. Quais são os recursos que podem nos ajudar quando a gente tem problemas que a gente às vezes não consegue resolver? Então, o tema agora são recursos humanos ou quase humanos, ok? Alguns são humanos mesmo e outros não. Eu tenho pensado muito na nossa igreja nesse elemento que eu vou trazer aqui para vocês, e isso me preocupa muito aqui. Vamos conversar dos recursos humanos que Deus deu para ajudar você e me ajudar. Turma, a Bíblia ela usa muitas vezes a expressão uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, perdoai-vos uns aos outros. Mas tem uns aos outros na Bíblia que ele tem uma condicional. Sabia que tem uns aos outros que não é para todo mundo? E é o aconselhai-vos. Olha comigo o texto de Romanos capítulo 15, versículo 14. Diz assim: meus irmãos, eu estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Este, do que eu me lembro, é o único uns aos outros que tem uma condicional. Estou convencido que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Há um texto paralelo, Colossenses 3:20, que diz: aconselhai-vos uns aos outros em toda a sabedoria. Esse toda a sabedoria é uma condicional, a ideia de que quando você tem toda a sabedoria, você aconselha um ao outro. Eu quero trabalhar esses dois requisitos que Paulo coloca para a igreja de Roma. Para que a gente aconselhe uns aos outros, são dois requisitos. Na igreja de Roma diz, cheios de bondade. A palavra para integridade, gentileza ou bondade. Turma, a gente busca aconselhamento às vezes, olhando as pessoas que têm a fala mais legal, mais bonitinha, mais mansa. Ok, é um bom começo, Mas me parece que essa fala mansa, ela precisa estar, de alguma forma, refletida num espectro mais amplo de uma vida com Deus. Na igreja de Roma, eu já dei aula de Romanos, não aqui na igreja, mas na igreja de Roma, Paulo vai gastar bastante espaço falando de irmãos especiais daquela igreja. A igreja de Roma não é uma igreja normal, não é. É uma igreja que tem uma capacidade teológico-intelectual muito acima da média. E é uma igreja que tem muita gente boa trabalhando, muita gente boa. Paulo cita nominalmente inúmeros cooperadores. Ele cita em Roma uma mulher que ele fala, era uma mãe para mim, né? Aqui na igreja, se fosse assim, estaria o Maurício, isso é uma mãe para mim. Mas enfim, em Roma tem uma... Aí eu olho para o Maurício e falo, o que eu posso zoá-lo, né? E aí, fala de cooperadores, tanta coisa importante, tanta gente boa. Paulo tem na igreja de Roma gente que ele pode falar, esses são bons. E eu tenho certeza que esse não é um requisito cheio de bondade, muito difícil de encontrar. A minha preocupação é o segundo requisito que eu quero trazer para vocês. Ele diz, plenamente instruídos, e literalmente o texto grego vai dizer, na plenitude de todo o conhecimento. Gente, por que Paulo escreve isso aos romanos? Eu estudo teologia desde 1993, lá eu tinha 12 anos, não? A primeira vez que eu vim para o seminário para fazer um curso foi em 1993, inclusive eu tinha cabelo comprido na época, não? Então hoje nem cabelo eu tenho, mas enfim. Eu demorei
para compreender a Epístola aos Romanos até o ano de 2019, quando pela primeira vez eu lecionei a carta de Romanos. Foi quando pela primeira vez eu entendi a carta aos Romanos. 93 para 2019, quantos anos? Felipe, 7 mais 26, não é isso? 26 anos. Eu não acho que eu sou um cara muito burro. Às vezes, um pouquinho, algumas coisinhas nas orelhadas da vida, mas, cara, 26 anos para compreender uma carta. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que tem uma maturidade que, no meu caso, demorou 26 anos para compreender. Então ele pode chegar para essa igreja e dizer: vocês, quando estiverem plenamente instruídos, vocês se aconselham, tranquilo, a igreja de Roma. Tanto é que é uma igreja que prosperou e depois se tornou a base da igreja católica, justamente porque tinha uma solidez inicial doutrinária que outras igrejas não tinham. E aí o que acontece, turma? Qual que é a minha preocupação? Eu vejo os irmãos da igreja buscando o conselho de quem fala mais macio. Ok, bondade. Mas o que os irmãos querem, e essa é a minha preocupação, os irmãos não estão buscando, muitas vezes, um conselheiro bíblico. Eu vejo isso, cara, eu lido com aconselhamento há muitos anos. As pessoas querem um guru. Sabe o que é o guru? Conta a história, está acontecendo isso no meu casamento, na minha vida, e aí está o guru e solta uma frase: olha o gafanhoto. O gafanhoto. Louva a Deus, né? Gente, quando ele diz na plenitude de todo o conhecimento, é alguém que pega a escritura e pega um texto e é como se estivesse fazendo uma cirurgia e tirasse aquilo, sabe, mexesse no problema sem fazer um estrago maior. Fala, está aqui neste texto, não? Irmãos, nós precisamos de pessoas na igreja que tenham esses dois requisitos, e eu vou ser honesto com vocês, eu quero trazer um gráfico para vocês. Nós temos na nossa igreja hoje muita dificuldade de ter alguém que tenha esses dois requisitos. Quero mostrar um gráfico aqui para vocês. Eu vou falar o gráfico, eu vou falar onde que eu estou no gráfico hoje, ok? Onde que eu acho que eu estou. Esse gráfico mudou minha vida. Chama Dunning-Kruger, o gráfico. Que ele trata o seguinte: no eixo da confiança, ele vai dizer o quanto que a pessoa diz que sabe determinado assunto, ok? E no eixo X, né, no eixo horizontal, esse gráfico vai dizer o seguinte: quanto que a pessoa efetivamente estudou, em termos de anos. Esse Dunning-Kruger, são dois psicólogos que fizeram uma pesquisa sobre o quanto que a pessoa estudou versus quanto que ela acha que sabe. Olha lá o primeiro ponto lá em cima. Bate no eixo X lá embaixo. Estudou muito tempo? Estudou muito tempo? Aquele primeiro... Quer dizer, eu sou o cara. Deus coloca, eu sou um gênio, não é? O cara estudou muito tempo o assunto? Estudou ou não? Estudou nada. Quando a pessoa fala assim, pô, calvinismo. O cara leu um post no Facebook e fala, já sei. Domina o assunto. Política. Eu vi um vídeo, cara, é verdade, é isso. Sou um gênio. Os anos passam e a pessoa acaba se dedicando a um estudo em alguma área, e aí ele começa a ter contato com gente que estuda o assunto, para valer. E aí ele fala, puxa, e esse cara às vezes fala, lê esse material, lê aquele outro, lê esse autor, o cara fala, nem sabia que esse autor existia, né? E aí ele fala, nossa, talvez seja um pouco mais complexo do que eu imaginei. Quando ele estuda mais, chega uma hora que ele fala, cara, eu acho que eu não sei nada. Caramba, é um nó tão grande esse tema, que eu acho que eu não sei nada. Com os anos, pesquisa, ele vai focando, enfim, ele começa, cara, está começando a fazer sentido para mim agora.
E aqui, o que a pesquisa vai dizer, que no nível de doutorado ou mais, a pessoa vai dizer, eu acho que eu tenho algo a contribuir no tema. Mas olha que interessante esse gráfico. O último nível ali, eu sinto que sei algo sobre o assunto, olha que interessante, ele está no nível mais baixo do que eu sou um gênio, o primeiro nível. Olha que interessante, o cara tem doutorado, pós-doutorado, e fala, talvez eu possa contribuir agora com a discussão, enquanto que o cara que está no primeiro ano, sei lá, fala, eu sei, isso é fácil. O cara que estudou mais tem uma dimensão de que está menos instruído do que o cara que estudou menos, segundo essa pesquisa aqui. Ela é muito corrente no meio acadêmico e tudo mais. Eu vou falar para vocês onde que eu acho que eu estou aqui. Eu estou entre o nível 2 e o 3. É assim que eu estou me vendo agora. Aconselhamento, turma, esses casos, casamento, filhos, a vida cristã, perdão, compreensão do que é amar. E eu estou começando a chegar à conclusão que é muito mais complexo do que eu imaginava. Aconselhar uma pessoa, eu estou no ministério pastoral, olha, no aeroporto eu aconselhava toda semana praticamente, né? Aqui na igreja é comum, já tive casos dos mais variados. Eu estou na percepção, cara, que eu preciso estudar mais. Agora que eu peguei livro para ler na área, para valer, eu falei, caramba, como que eu vou enfrentar isso? É provável que eu tenha estudado essa área mais do que todo mundo aqui. Tem? Então nunca vou procurar o pastor. Não, procura. Eu provavelmente não vou saber o que fazer. Eu vou para minha casa. Eu vou contar para vocês o que eu faço. Quando é um caso que precisa de mais de uma conversa, a segunda conversa eu sempre trago minhas folhinhas. Já viram? Eu converso comigo e trago minhas folhinhas. Já viram minhas folhinhas? Já viram a folhinha do pastor? 5 folhas, 10 folhas, 8 folhas. Porque eu gasto às vezes 1 dia, 2 dias pensando no caso e pesquisando. O que eu posso falar? Eu tive um caso aqui, não é da igreja, camarada, eu vou contar semana que vem, daqui a 2 não adianta, não vai dar tempo. Mas, cuidado com isso. Cheios de toda bondade e de todo conhecimento. O recurso humano que Deus deu está na igreja, não necessariamente nesta igreja. Eu tenho pessoas que eu posso encaminhar você se eu realmente não souber te ajudar. Pessoas que lidam com aconselhamento há 40 anos. Com aconselhamento. É aquele que diz, está começando a fazer sentido. Talvez eu possa te ajudar, né? Talvez eu possa contribuir com alguma coisa. Né? Eu tenho um camarada, por exemplo, que é muito querido para mim, ele dá aula no mestrado, né? De aconselhamento. Cara, bom, preciso. Deu muita cabeçada no ministério, estudou, publica livros. Chega lá, ele faz um corte desse tamanho e acerta o câncer. Não tira nada mais, nada menos, certinho, preciso. E é isso que a gente precisa ser um dia, tá bom? Turma, se precisar, conversamos mais no intervalo. Eu trouxe trocentos livros para indicar, mas teremos mais uma conversa sobre conflitos daqui a 2 semanas e eu trago os livros para vocês. Deus abençoe e bom intervalo. Valeu.